Pois é, hoje a ocasião é solene, mas o vídeo é informal. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Eu sou Carlos André Moreira, este é o seu admirável Mundo Livro, e hoje nós vamos fazer, apesar desta minha aparência razoavelmente formal, o vídeo mais informal que nós já fizemos aqui neste canal. Para comemorar a nossa marca de 50 programas semanais, mesmo quando a gente pulou algumas semanas, desculpem por isso, eu abri lá caixinhas no Instagram, pus postagem no Facebook, juntei as perguntas que chegaram em todas essas fontes, e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco mais informal, um pouco mais solto, comigo respondendo essas perguntas. A Liana deixou o seguinte comentário: um mistério para o qual não consigo encontrar resposta. Por que o Ibiamoré não é ensinado nas escolas? Não nas que eu frequentei, como um dos exemplos mais foda da literatura gaúcha. Essa é uma pergunta que eu considero bastante pertinente, né? Porque... primeiro vamos explicar. Ibiamoré, o Trem Fantasma, é um romance publicado em 1981, originalmente, por um autor chamado Roberto Bittencourt Martins, e que eu também considero, inclusive, um dos grandes romances publicados aqui por um autor do Rio Grande do Sul. Ele basicamente enfileira, agora não lembro se são 11 ou se são 12 histórias separadas, são 12 capítulos, e cada um deles é uma história diferente, vagamente interconectada com a anterior. E toda essa narrativa ela é cortada por uma moldura que é a de um trem fantasma que atravessa o Pampa e no qual as pessoas entram e desaparecem, o trem some com elas. É uma imagem na qual se vê esse trem, que é uma alegoria do progresso, rasgando essa terra que é selvagem e na qual, em vários momentos do passado, vigora não essa ideia mítica, heróica, um tanto babaca que o CTGismo tenta impor na cabeça das pessoas, mas uma certa... Olha quem temos aqui. Tudo bem, Cléo? Essa é a Cleo, né? Voltando, esse trem, ele é uma imagem desse período, assim. Agora, por que esse livro não é mais visto, não é mais lido, não é ensinado em escolas? Até mesmo por que eu não sei até hoje se esse livro está ou não está em catálogo, eu li já faz muitos anos. Eu não sei, não saberia explicar. Esse é um livro que padece de uma certa obscuridade já de nascença, porque ele foi muito bem recebido quando ele foi lançado, ele até hoje é muito citado por quem o conhece como uma das grandes narrativas sobre o passado histórico do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo ele não é muito discutido, não sei direito por quê, não sei se está faltando lobby, se está faltando mais gente ler. Em todo caso, assim, fica a minha recomendação. Esse é um livro que, se você puder ir no sebo, mesmo que o virtual, para dar uma espiada e olhar e experimentar e ler, eu recomendaria. O Jonas, ele nos deixou a seguinte pergunta numa caixa lá: o que acham das distopias serem verossímeis? Jonas, eu entendi o que você quis dizer. O que você... eu entendi, pelo menos, que você me perguntou qual é a nossa opinião a respeito das distopias poderem, de alguma forma, servir como previsão para um futuro realista, ou sejam, digamos assim, realistas num futuro próximo, se forem comparadas com o que vai acontecer. Mas, assim, verossimilhança é um conceito que é muito técnico na área da literatura, então vamos delimitar. Utopias, elas podem ser verossímeis e inverossímeis, e isso não tem nada a ver com o grau de previsibilidade ou de acerto que elas têm com relação aos rumos do futuro, né, depois que elas são publicadas. A verossimilhança é um conceito que é usado para definir quando uma narrativa estabelece um conjunto de regras próprias dela mesmo, e ela segue ou não esse conjunto de regras com lógica e com organicidade até o final. Bom, voltando à sua pergunta a respeito das distopias serem verossímeis, ou digamos, elas conseguirem prever com verossimilhança o que acontece num futuro próximo. Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso, a respeito de como a década de 2010, ela de algum modo resgatou a distopia como um formato literário para pensar de modo alegórico a contemporaneidade. Eu vou deixar o card aqui em cima. O que eu disse lá é que o motivo para que isso aconteça, né, são vários os motivos para que isso aconteça, vão desde um descrédito, a distopia ela nasce depois da utopia. Primeiramente havia utopias
que partiam de uma ideia de que a humanidade estava progredindo em direção a um fim melhor, a uma humanidade mais integrada e a uma sociedade mais justa, e há um progressivo descrédito, uma desilusão com relação a essa utopia futura, e as distopias começam a tomar o lugar e a serem mais, inclusive, praticadas na literatura. Isso é verdade tanto na época em que as duas primeiras guerras mundiais ocorreram e na sequência delas ocorreu um certo descrédito com relação a esse rumo da evolução tecnológica levar a uma evolução da humanidade, o que levou à criação de alguns dos clássicos do gênero até hoje, como Admirável Mundo Livre, como 1984, como Fahrenheit 451. Esses livros eles são fruto desse certo mal-estar que ocorre no período posterior às guerras mundiais com os rumos da ciência. E hoje nós vivemos uma espécie de desencanto parecido com a tecnologia digital, que representava uma revolução que muitos deslumbrados até consideravam uma revolução sem precedentes na democratização do conhecimento, e que nós vimos ser instrumentalizada por grupos mal intencionados para justamente servir como uma ferramenta de disseminação de desinformação, por exemplo, ou um cenário digital em que companhias, megacorporações, hoje em dia transformam os usuários de qualquer sistema em mercadoria a ser vendida e fazem com que o algoritmo desestabeleça uma certa ditadura do vício imediato, né? Do vício da satisfação imediata. Eu acho que tudo isso explica um pouco por que nós estamos vivendo um renascer da distopia como uma forma literária, praticada inclusive por quem nem dava muita bola para o gênero anteriormente. Como vídeo especial, tu quer participar também? Ó, dá tchau pro pessoal lá. Ó. Gente, conheçam a Cleo. Cleo, esse é o pessoal. Dá um oizinho. O Roberto Jardim, que é um amigo meu dos tempos de Zero Hora e que é responsável por um projeto muito bacana chamado Democracia Futebol Clube, que é, ao mesmo tempo, um site, também tem um canal de entrevistas e já lançou um livro com perfis de jogadores que tiveram uma tradição de ativismo político. O Roberto ele me deixou a seguinte pergunta: tem alguma recomendação de livro sobre futebol, ficção ou não ficção? Olha, Roberto, assim, livro de não ficção sobre futebol, eu confesso que eu não tenho lido muitos. O que eu me lembro de ter gostado muito mais recentemente, na verdade já tem acho que uns bons 15 anos, e é o Veneno Remédio, que é um longo ensaio do José Miguel Wisnik sobre o futebol e a sua interligação com digamos, alma social brasileira. Ele tem alguns insights muito interessantes. O principal deles, o que dá ideia, digamos, ao livro, o que dá forma ao livro, é o fato de que ele vê no futebol uma ferramenta para se pensar o Brasil em termos de uma dicotomia que é bastante brasileira, que é essa do veneno-remédio, que é inclusive uma dicotomia que vem já da antiguidade, a ideia de que determinadas substâncias, dependendo do grau, elas são tanto um remédio quanto um veneno se passar do ponto. E o Brasil seria um pouco semelhante a essa droga, que ou é veneno ou é remédio, e essa imagem, ela resume uma forma de pensar o Brasil que, de acordo com o Wisnik, é muito preponderante, essa forma polarizada de ver o Brasil, ou como o país do futuro que ainda não atingiu o seu potencial, ou como um país que nunca vai ser levado a sério, não é sério, nunca vai ser. Então esse foi um dos últimos livros de não ficção que eu me lembro de ter curtido, assim. Mas de ficção eu verifico uma questão interessante. Nos últimos 20 anos, e a gente ainda vai saber se o efeito camisa da seleção brasileira é apropriada por uma maioria reaça da população vai ter algum efeito nisso no futuro, mas nos últimos 20 anos houve uma apropriação do futebol como tema literário por escritores de uma nova geração que não viam problema em escrever sobre isso, porque de algum modo na história da literatura brasileira o futebol ele foi sempre meio episódico e tratado até como um tema menor. Mas nas últimas 2 décadas para cá, nós vimos uma série de publicações de romances e de obras de ficção que querem trabalhar o futebol como aquilo que ele é, uma espécie de pano de fundo, um elemento que é inescapável de se viver no Brasil. E alguns dos bons romances que eu li nas últimas 2 décadas a respeito disso incluem O Segundo Tempo, de Michel Laub, por exemplo, que é de 2006, por aí, e O Drible, de Sérgio Rodrigues, se eu não me engano é de 2013. Se eu estiver errado eu vou deixar corrigido aqui.
Ambos são dois romances sobre futebol em que o futebol é um pretexto. Tem um pouco, fala-se de futebol, fala-se de questões relacionadas ao futebol, mas elas são um pano de fundo para o que na verdade são histórias de dramas familiares, digamos assim. O Segundo Tempo, do Michel Laub, é a história de um rapaz, um adolescente, que leva o irmão para assistir a partida entre Grêmio e Internacional pela semifinal do Campeonato Brasileiro, o chamado Grenal do século. Ele depende um pouco do resultado dessa partida para tomar uma decisão muito importante que tem a ver com o fato de que tanto ele quanto o irmão têm um certo conflito familiar ali, não entre eles, mas eles estão, ao mesmo tempo em que eles estão atravessando uma fase um tanto difícil de infância e de adolescente, eles também estão lidando com uma família em desagregação. Já o Drible também tem no centro aí uma relação familiar conflituosa, mas dessa vez é sobre um pai e um filho. O pai é um cronista esportivo aposentado, mas que já foi um cronista esportivo célebre, muito famoso na imprensa brasileira, e o filho é um revisor de livros de autoajuda que vive uma vida extremamente medíocre, e os dois tiveram um tempo ali muito afastados, houve um rompimento um tanto radical entre ambos, e agora eles se encontram periodicamente, vão pescar juntos, para de algum modo tentar fazer com que essa distância entre eles se reduza um pouco. E o pai conta várias histórias acerca da época em que ele era um cronista ativo, convivendo com o meio do futebol, e sobre um jogador por quem ele é obcecado, que é um cara chamado Peralvo, e que teria sido um jogador grande, mas não conseguiu, digamos, virar um ídolo à altura de Pelé, por exemplo. A Caroline me mandou a seguinte mensagem: fala sobre clássicos. Primeiramente, muito obrigado pela mensagem, Caroline. Segundo, a gente tem feito um certo exercício de falar um pouco mais sobre clássicos aqui nesse canal, porque num primeiro momento eu comecei o canal ainda com muito da mentalidade que eu havia trazido dos 20 anos que eu trabalhei na imprensa diária e nos mais de 15 anos que eu trabalhei como setorista de literatura num caderno cultural aqui na imprensa de Porto Alegre. A ideia é de buscar e fazer uma certa curadoria de coisas que estão saindo no momento. Então eu falei de muito livro que estava recém saindo, coisas que eu achei interessantes, lançamentos que eu achei que vocês poderiam prestar atenção, né? Mas aí eu fui fazendo algumas experiências com vídeos sobre coisas que eu queria falar, livros já mais estabelecidos, clássicos. Eu fiz um vídeo sobre Dante, eu fiz um vídeo sobre um romance brasileiro que já tinha mais de 40 anos, como Não Verás País Nenhum, do Inácio Loyola Brandão, e eu me dei conta de que esses vídeos eles costumam se dar melhor, se sair melhor na visualização do que os vídeos de lançamentos mais recentes. O que, parando para pensar, faz muito sentido, porque me parece que a maioria das pessoas tem o procedimento de terminar de ler um livro e só depois de buscar uma opinião no YouTube, na internet, uma resenha, para comparar as suas impressões de leitura com as do sujeito que está assinando essa resenha, no caso. Então faz muito sentido que as pessoas, de certo modo, venham buscar essas impressões com livros que já estão aí há mais tempo e tenham um ganho mais tração de leitura junto ao público. Então sim, eu estou fazendo os exercícios de trazer mais material sobre livros clássicos quando há oportunidade ou simplesmente quando me dá na veneta. Então a ideia de falar sobre clássicos é algo que a gente de fato tem aqui, pode contar com isso. O Léo me mandou uma mensagem no Instagram dizendo: lancei um livro recentemente, poucas semanas mesmo. Comentarias? Olha, Léo, eu vou emendar essa tua pergunta com um comentário feito há mais tempo já nos vídeos do canal, um comentário feito pelo espectador Ronaldo num vídeo mais antigo que dizia: olá Carlos, tudo bem? Tudo bem. Adorei seu canal desde o dia que o descobri nesse início de ano. Muito obrigado. Posso enviar um conto que escrevi por e-mail para que possa me dar sua opinião? Então assim, Léo, primeiro, se você lançou um livro e esse livro já está editado, ele já é um livro, digamos assim, sim, eu tenho interesse de dar uma olhada nele e ele pode sim ser algo que eu venha a comentar. Vai tudo depender de eu ler o livro. Tu me escreve nesse endereço aqui que está aparecendo na tela, até para eu saber onde é que tem teu livro à disposição, como é que eu posso chegar nele. Agora, Ronaldo, a questão é o seguinte: se eu
fosse um leitor de originais, eu provavelmente teria que viver disso e não teria tempo para fazer outras coisas, porque esse é um trabalho muito sério e que demanda uma atenção profissional e bastante cuidada. Tem gente que faz isso profissionalmente, eu recomendo que tu procure o serviço de algum deles, mas eu infelizmente não tenho como abraçar também isso. Eu até já fiz leitura teste para alguns amigos, mas assim, é uma questão eventual e excepcional, eu não teria tempo para assumir essa responsabilidade também. Eu espero que tu me entenda, muito obrigado pelo comentário de vocês dois, espero que tu não fique chateado comigo, Ronaldo, abraço. O Paulo Alcaraz, ele me fez uma pergunta meio difícil que demandou algumas semanas de pesquisa, dado o estado catastrófico da economia brasileira. Ele me disse o seguinte, ó, indique 5 livros, lançamentos por menos de R$50. Aí é meio complicado, porque a gente já está vivendo em um momento praticamente sem retorno a essa altura, que não tem mais volta, de que livros abaixo de R$50 serão ou e-books, ou livros infantis, ou livro antigo que tu está comprando em saldão, porque bons e até maus livros dos principais lançamentos de editoras, para qualquer um que tenha acompanhado aí mercado literário, ou que simplesmente tenha ido com mais frequência a sites de livraria ou as próprias livrarias, já partem assim de R$ 59,90, R$ 60, R$ 75, R$ 79. Então esse foi um tópico que demandou uma certa investigação. Eu estou com a lista aqui, eu privilegiei lançamentos deste ano, de 2022, que obviamente eu já tenha lido, assim eu possa indicar para vocês, seja nessa edição que está aqui, seja em alguma edição estrangeira, por exemplo. O livro, não necessariamente os livros saíram nesse ano lá fora. Às vezes são livros que saíram há mais tempo, mas que ganharam uma edição no Brasil apenas agora. O primeiro que eu gostaria de indicar é O Intérprete de Borboletas. É um romance do sociólogo Sérgio Abranches, que está saindo pela Record. E ele é basicamente um livro bastante urgente, porque ele é um livro, um romance, uma ficção sobre a polarização política do Brasil contemporâneo por meio da história vagamente interligada de duas famílias que têm no seu centro um conflito familiar de pessoas que estão em confronto direto umas com as outras por questões envolvendo política e as mudanças ideológicas pelas quais o Brasil passou nos últimos anos. É um dos bons exemplares recentes, nós tivemos vários exemplares recentes tentando entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, e eu gostei muito deste especificamente. Abra e Leia, de Milton Ribeiro, é uma coletânea de 22 contos escritos por um sujeito que é uma das pessoas mais agradáveis, mais boa praça de Porto Alegre, o Milton Ribeiro, o livreiro da Bamboletras, aqui, uma livraria tradicional daqui da cidade, e que por um desses azares da vida ele tem o mesmo nome de um determinado político ex-ministro, hoje metido numa série de embrólios e confusões bastante típicos do atual governo. São histórias bem sintéticas, elas são escritas assim numa prosa muito segura, muito estruturada, muito agradável, e em que se dá para ter um fio condutor, digamos assim, porque não são histórias também que lançam olhares sobre vários elementos, várias situações, assim, são iluminuras na maioria das vezes, né? São pequenos instantes cotidianos em pequenas situações nos quais Milton consegue tirar um certo suspense, um certo lirismo, e nos quais ele também trabalha muito essa questão de que nós vivemos em um mundo de pessoas solitárias, ansiosas, ávidas, né, famintas por um momento que seja de conexão. Trilha Estreita ao Confim é um livro de viagem no qual aquele que é provavelmente considerado o poeta japonês mais conhecido do Ocidente, o mestre da forma haikai, o Matsuo Basho, ou simplesmente Basho, narra 3 viagens que ele fez ao longo de um período de 4 anos para umas localidades no norte do Japão que já eram remotas no século XVII, quando esse livro foi escrito. Então é como se já naquele Japão extremamente antigo, ele voltasse a ter contato com um mundo que já era antigo naquela época, já era antigo para ele. Há uma mistura aí de uma prosa muito lírica e muito aguda, e uma prosa de observação mesmo do que ele está encontrando, com alguns haikais que ele vai compondo em inspiração, digamos, com esse contato. As Impacientes é um romance de uma autora camaronesa chamada Jaili Amadul Amal. É um romance no qual ela conta 3 histórias de 3 mulheres
que são obrigadas a se despir da sua individualidade, a abrir mão de sonhos e da própria identidade para ser enquadradas no que se espera delas numa sociedade extremamente machista e patriarcal de maioria muçulmana. Uma Rosa Só, de Muriel Barbery. Muriel Barbery é uma autora que fez muito sucesso há uma carrada de anos com um romance chamado A Elegância do Ouriço. Justamente devido a esse livro ter se tornado um best-seller internacional, ela se mudou para o Japão, que era um sonho que ela acalentava há muito tempo, e passou alguns anos morando lá. E esse livro que ela apresenta agora, que é o seu romance mais recente, ele é ambientado no Japão e parte um pouco das vivências que ela teve por lá. É a história de uma mulher que é chamada a Kyoto, no Japão, para leitura do testamento de seu pai. E o testamento tem uma série de disposições e instruções um tanto excêntricas, né? Como ela precisa fazer alguns passeios determinados por lugares históricos e tradicionais da cidade, ela precisa participar de alguns encontros com alguns amigos do pai dela. É um livro bastante interessante porque, além de tudo, ele é uma aventura íntima, uma aventura pessoal, mas esse estranhamento é traduzido numa prosa assim que não é apressada, ela é sensória, ela é paciente. Ufa! Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela acolhida ao longo desses quase 2 anos e 50 programas aqui. Obrigado, agradeço a cada um que já dispensou 1 ou 2 minutos do seu tempo para nos honrar com a sua audiência, a todos os que deixaram comentários, não apenas nessas caixas aqui, mas ao longo da história do canal. Obrigado pelas manifestações de vocês, obrigado pela interlocução. Se você é novo aqui, considere assinar as nossas notificações. Se você já é um dos nossos habituês, curta o vídeo, compartilhe. E se você já assina as nossas notificações, sabendo que o algoritmo do YouTube é uma bela de uma porcaria, para quem não é encarnadinho e publica uma vez por dia, siga as nossas redes sociais, porque lá eu estou sempre avisando quando a gente está lançando vídeo novo, qual é o tema. Sempre que o vídeo está no ar, a gente coloca o aviso lá. Muito obrigado. Eu espero que a gente continue se falando e conversando pelos próximos 50, 150, 200 programas. Tenham uma ótima semana e boas leituras. Quer dar tchau pro pessoal? Vai lá, vai lá.